Paz e graça, meus amados irmãos e meus amigos. Graças a Deus estamos aqui para a gravação de um outro vídeo, para a edificação espiritual de vocês e para a glória do nome do Senhor. Quero aqui agradecer a todos que se inscreveram no canal, meus inscritos, que Deus abençoe a vida de cada um e as vossas famílias. E você que vai se inscrever ao ver esse vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Se inscrevendo no canal, não deixe de ativar o sino das notificações, aquele sininho, dar o like, que é aquele joinha, e não deixe de curtir também o vídeo, compartilhando ele com muitas pessoas que você conhece, espalhando essa mensagem para todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Estaremos falando aqui hoje nesse vídeo sobre um pouquinho, acerca da palavra circuncisão. Circuncisão, que temos no hebraico a palavra mulá para defini-la, mulá, como está lá no hebraico, e no grego nós temos a palavra peritome, no grego, para definir a palavra circuncisão. Bom, a circuncisão, meus amados irmãos, era uma remoção, que havia uma espécie de cirurgia, uma remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, nisso se consistia exatamente a circuncisão. Era uma remoção do prepúcio, que fica na parte da glande ali do homem, ok? A circuncisão, por incrível que pareça, ela não era praticada somente pelos judeus, não foi uma invenção judaica, a circuncisão não, tá? Inclusive, temos aí uma prova arqueológica que nós encontramos no relevo do túmulo de um faraó chamado Ti, que ele era da sexta dinastia dos faraós, isso no ano 2300 a.C., em Saqqara, no Egito. Há um relevo lá mostrando uma operação de jovens com 13 anos de idade. Então os egípcios, eles também, assim como outros povos, acredito que os sumérios também praticavam a circuncisão. Agora, com Israel, ela tomou um contorno diferente. Nós vamos já falar aqui, dar alguns textos da Bíblia para vocês se referendarem, ok? Então, amados, alguns perguntam por que se circuncidar? Qual o propósito da circuncisão? Existem algumas propostas, no cunho material e também com conotações espirituais, existem algumas possibilidades, por exemplo, higiene, porque a pessoa que se circuncida, ela tende a ter uma higiene melhor no seu órgão sexual, prevenção de infecções também, facilitar melhor o relacionamento conjugal ou a relação sexual, marcar o início da virilidade, já que entre os islâmicos eles adotaram também a circuncisão, ainda que não com tanta ênfase conforme é dada no judaísmo. Eles adotaram, o menino com 13 anos, ele se circuncida e ele entra, inclusive, vestido com roupas de menina. E quando ele se circuncida, ele bota então a roupa de homem, masculina. Na hora da circuncisão, do rito, do ato, ele entra com roupas femininas e sai com roupa masculina para mostrar aí que o período da puberdade dele chegou, e que ele estava então ali mostrando o início da sua virilidade. É claro que não há tanta ênfase espiritual, religiosa, até porque o Alcorão, eu tenho até o Alcorão inclusive aqui, tá ali, na estante. No Alcorão não tem nenhuma surata que venha dizendo, nenhuma sura que venha dizendo acerca da circuncisão, nenhuma delas diz lá sobre a circuncisão, tá? Então também era uma espécie de sacrifício similar àquela morte lá dos primogênitos lá do Egito, ou similar aos dos primogênitos, um sacrifício que todo primogênito era consagrado, na lei mosaica, Levíticos. O Senhor diz que todo primogênito seria consagrado ao Senhor. A circuncisão, para alguns, dão também essa explicação de que era uma espécie de sacrifício para equiparar-se àqueles que não eram primogênitos, mas que eram circuncidados. A circuncisão entre os judeus era do sexo masculino, era dada no 8º dia do nascimento da criança, tá? Ainda que isso não ocorreu com Isaac, nem tampouco com Ismael também, Ismael foi circuncidado com 13 anos. Então, querido,
Alguns até acreditam também que essa circuncisão, ou a circuncisão, o mular, né, ou o perítome, era dado para proteção contra demônios. Isso mesmo que você ouviu. Havia esse conceito também enraizado no conceito da circuncisão, proteção contra demônios, tá? Aparentemente, quando lemos a Bíblia, né, a circuncisão ela tem um significado muito religioso, né? E inclusive a circuncisão é interessante porque ela tem características narratívicas ou narrativas de circuncisão. Não diz como deve ser feita, da maneira que deve ser feita, com quem deve ser feita, ainda que nós deduzamos que quem fazia a circuncisão, por exemplo, o caso de Moisés, lá em Êxodo, diz que o Senhor encontrou Moisés e quis o matar. E depois a mulher de Moisés, a Zipora, ela lançou lá sobre Moisés uma acusação, dizendo: tu é um marido sanguinário para mim, por causa da circuncisão, porque Moisés aparentemente não havia circuncidado os seus filhos. E inclusive todos aqueles que saíram do Egito e que morreram no deserto nos 40 anos, eles eram circuncidados. Mas aqueles que estavam nascendo no deserto não eram circuncidados. E Moisés ele foi acusado. Como pode o legislador, aquele que estava falando da Torá, da lei do Senhor, não circuncidar seus próprios filhos? E há alguns que vão até um pouco mais longe, dizem até que o próprio Moisés não era circuncidado ainda e que teve que se circuncidar. Mas quanto a isso nós não temos nenhum tipo de prova textual, só temos especulações e provas extra-bíblicas, ou comprovações, ou sei lá, ou teses, vamos dizer assim, teorias extra-bíblicas. Teorias dentro do Tanar, nós não temos, provas dentro do Tanar, nós não temos dizendo, ó, Moisés era incircunciso. Não temos isso lá, ok? Então, a circuncisão ela era um sinal bastante adequado para o povo de Deus, visto que grande parte dos pecados cometidos pelo homem são de origem sexual, muitos pecados de origem sexual. Então, quando Deus ali ele faz com que o povo se circuncide, os masculinos, né, o povo masculino, Deus estava ali mostrando que a pureza, a necessidade de se purificar, de ter uma vida pura, era muito importante. E a circuncisão ela estava ali como um sinal, como uma marca de que havia sobre essa sexualidade uma aliança feita com Deus, iniciando-se com Abraão. E todo homem judeu ali, quando olhava, falava, não, eu não posso porque eu sou circuncidado. E essa circuncisão é aí a aliança do pai da fé, do homem que é o pai da nação, né, que é Abraham, né, o pai da nação, ou Avraham, né, se for mais específico dentro do hebraico, ele está ali mostrando pra gente que a gente deve ser puro, tá? Uma outra coisa interessante também, queridos, é que ela sempre ocorre, né, como passagens narrativas, né? Você vai ver isso em Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao 14, Gênesis 34, do 15 ao 17, Josué capítulo 5, do 2 até o 7, e ali nas versões, nas traduções, nos relatos legais, ou seja, atinentes à lei mesmo, né? A lei. Porque esses textos que eu citei são narrativas em que aparece o mular, a circuncisão. Agora, legalmente falando, a gente invoca aqui Levíticos, capítulo de número 12, verso 13, que é uma citação legal, onde aparece a circuncisão, tá? Em nenhum desses lugares existem instruções de como ela deveria ser realizada. Aparentemente, como eu falei para vocês, né? O pai, conforme vemos lá em Êxodo, capítulo 4, 24 a 26, e em Josué, capítulo 5, verso 3, que Josué ele lá pega aquela geração que saiu do Egito e que nasceu no deserto e não eram circuncidados, e Josué faz com que todos sejam circuncidados ali. Então ali o nome da cidade aonde eles foram circuncidados, o nome do lugar passou a ser chamado Gilgal, quer dizer roda ou círculo. Gilgal, foi lá que eles foram circuncidados na gestão de liderança de Josué, um homem de Deus, né? Muito bem, queridos, a circuncisão ganhou uma importância também muito grande durante o exílio, já que os babilônios eles não se circuncidavam.
os babilônios, os assírios, os filisteus, né? Então, inclusive até vemos que Davi, quando ele fala lá para os israelitas na época de Saul, ele fala: quem é esse circunciso que está falando coisas contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor? Ele chama Golias de incircunciso, porque os filisteus de fato não adotavam a prática da circuncisão, assim como os babilônios também não. E também os assírios, eles não se circuncidavam, tá? E isso ganhou uma importância muito grande, né, na época do exílio, que era um sinal que distinguia os judeus, fazia com que eles fossem um povo distinguido daqueles que os levaram cativos. Ou seja, os incircuncisos eram os babilônios, os circuncisos eram os judeus, mostrando que a aliança não estava quebrada, a aliança estava intacta, estava em pé com Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou a aliança, fez a aliança com Abraão, dizendo que todo macho no 8º dia deveria se circuncidar. Aí o próprio Abraão, já com uma idade bem avançada, se circuncida, dando ali o exemplo, e circuncida os 2 filhos dele, né? Tanto Ismael como também Isaque. Então, queridos, a circuncisão ela tem também uma aplicação simbólica. Nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, que o Senhor promete que circundará o coração. Também temos uma referência disso em Deuteronômio 10, 16, Levíticos 26, 41, Jeremias 4, 4 e Jeremias 6, 10, Ezequiel 44, 7 e 9. Então a circuncisão do coração e dos ouvidos, ela deveria ser entendida como uma espécie de remoção dos obstáculos para que se ouvisse com mais nitidez, com mais perfeição e com mais devoção, espírito em verdade, não só o sinal da carne, mas o sinal do coração em ouvir a voz de Deus. E Deus fala que ia circuncidar o coração do povo de Israel, o que é mais importante. Bom, no judaísmo depois pós-bíblico, né, sob a influência dos fariseus, a religiosidade por meio da observância da lei, e grande destaque foi dado para a circuncisão. Isso tornou o povo judeu reconhecido, mas houve oposição, né, no mundo greco-romano, principalmente com o imperador Adriano. O imperador Adriano, ele via nisso uma provocação, uma espécie de separatismo, de não agregação ao império, e fez-se com isso uma grande perseguição aos judeus. E alguns judeus tentaram, inclusive, alguns dizem que conseguiram, alguns conseguiram fazer uma segunda operação para desfazer a circuncisão. Deve ter sido bem doloroso, né? Que não tinha anestesia na época, imaginem, né? Mas os judeus ortodoxos se levantaram e disseram que não se deveria negar a circuncisão, porque ela glorificava a Deus e mostrava, literalmente falando, que o povo de Israel é o povo da aliança, é o povo diferente, é o povo que veio para fazer diferença, e que viesse o que viesse, a perseguição que viesse, eles estariam ali mostrando que eles eram um povo circuncidado e tinham com isso uma aliança abraâmica e uma aliança consequentemente com Deus. Interessante, né? No Novo Testamento existem menções, claro, né? Não deveria deixar de existir. Existem menções à circuncisão. Nós vemos isso em Lucas 2:21, né? Com os relatos de Jesus. Com João Batista nós vemos em Lucas 1:59, 60. Paulo cita lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 5. Também uma menção em João 7:22. Mas em Antioquia, pela primeira vez, os cristãos eles negaram essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de circuncidar-se. Isso depois veio ser mais tarde apoiado no concílio lá de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15. Depois tu leia lá, que mostra que a circuncisão para os cristãos, né, que conforme nossos irmãos judeus dizem, que estão ali a aliança noética, a aliança de Noé, né, a Brit Noah, ela está sendo aplicada ali em Atos capítulo 15. Por isso que ali os gentios não têm a obrigatoriedade de se circuncidar, ok? Então é muito interessante, né? E vemos depois o apóstolo Paulo, ele dizendo que a verdadeira circuncisão
não é feita pelas mãos humanas, tá? Mas consiste em deixar de lado o corpo da carne, ou seja, a pecaminosidade humana, a pecaminosidade da carne, tá? E deixar de lado com isso e, consequentemente, aceitar a circuncisão em Cristo, que é ser sepultado com ele no batismo e ressuscitar com ele, conforme Colossenses capítulo 2 diz, versículos 11 e 12. Tá lá para nossa meditação, tá? E quem quiser servir ao Deus em espírito e verdade somente a Cristo está verdadeiramente circuncidado, conforme Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Então o Antigo Testamento, ele também enfatiza a circuncisão carnal, assim como também enfatiza a circuncisão espiritual. Então veja que até o Tanar, ele já dá um indício de que haveria uma circuncisão espiritual. Inclusive Deus lá no Jeremias, se não me falha a memória, vou ver se eu acho aqui o texto para vocês. Há um texto lá em Jeremias que Deus, ele fala literalmente que o povo de Israel, ele estava na incircuncisão. Está lá no livro do profeta Jeremias. Nós vemos isso em Jeremias. Vamos lá. Jeremias, capítulo número 4, versículo 4 e capítulo 6, versículo 10. Deus ali está dizendo, literalmente, que o povo estava incircunciso, mesmo sendo circuncidado, mas estava incircunciso, porque o verdadeiro sentido da circuncisão, já no Tanar, era mostrar que havia uma aliança. Essa aliança deveria ser levada com temor e tremor no coração, e não apenas como um sinal. É a mesma coisa que ser um cristão nominal, um cristão de nome. O cara diz que sou cristão, mas o cara faz tudo que não é cristão. Então a mesma coisa ocorreu com o povo de Israel, que se dizia, eu sou circuncidado porque eu sou judeu, mas fazia tudo diferente do que um judeu circuncidado deveria fazer. Ok? Então, espero que vocês tenham aí gostado deste vídeo, tá? Algumas citações aí que eu deixei, você vai lá na Bíblia, confira, faça igual os bereanos. Não é porque eu estou falando aqui, porque é regra de fé e prática, até porque eu não sou o dono da verdade. Então confira direitinho lá as provas textuais bíblicas, tanto do Taná como da Hadashah, no Novo Testamento, Velho Testamento, Antigo Testamento, para você poder ter uma base melhor, mais fundamentada acerca deste assunto. Amém? Vamos orar. Bendito e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dou graças por mais este vídeo de ensinamento da Tua Palavra aos Teus filhos. Abençoa cada um que vai ouvir e ver esse vídeo, que Tu possas entrar, meu Deus, no coração de cada um familiar, de cada um da família, dos amigos, e dar Tua bênção a cada um, Pai. Muito obrigado por mais esta oportunidade de ter gravado. Te dou graças e te louvo em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos vocês e um beijo no coração da minha netinha Ana Luísa, do meu neto Henrique, do meu neto Daniel, da minha neta Isabel. Um beijo na minha filha Roberta, Gisele, minha mãe querida, minha mãe Nilza de Oliveira, minha irmã Márcia e todos os queridos da minha família. Que Deus esteja com vocês. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Shalom.